Professor Anderson Moreira, boa noite, parabéns pela classificação, pela melhor campanha na Copa do Nordeste, chega à final contra o Ceará. Mas duas perguntas em uma, se o senhor me permite. Primeiro, se o senhor já passou por essa situação, um primeiro tempo num dia, um segundo tempo no outro. E o seu balanço do jogo no primeiro tempo ontem, em que o Sport perdeu várias oportunidades de gol, e no segundo tempo, hoje, um jogo muito tenso. Na verdade, a gente poderia dividir essa partida com o ABC em 3 até, né? Acho que o primeiro tempo, onde a gente teve criou boas oportunidades, a gente conseguiu jogar, criar dificuldade para a equipe do ABC. O segundo tempo, começo do segundo tempo ontem, né? Com o gramado impraticável, mas que a equipe do ABC conseguiu se adaptar melhor a essa situação. A gente sofreu muito ali naquele pedaço. A gente não pode nem falar que era um jogo, né? É uma coisa parecida com um jogo de futebol, mas não era futebol, né? E hoje é a tensão de um período muito curto, né? A gente sabia que qualquer erro poderia custar caro aí para a gente, né? A equipe do ABC, que é uma grande equipe, eu queria parabenizar aqui o Fernando, que tá desenvolvendo um baita de um trabalho ali no ABC, uma equipe muito bem montada, não à toa tem feito a campanha que fez aqui na Copa do Nordeste, o Campeonato Estadual, na Copa do Brasil, onde tirou o Vasco lá em São Januário. Isso é uma situação fácil para nenhuma equipe. Então, assim, foi um confronto difícil e hoje era tensão, e o ABC veio com um propósito claro de tentar impor em cima da gente o jogo aéreo, o cruzamento, bolas na área, e a gente demorou talvez um pouquinho para poder se adaptar a essa situação, a colocar a bola no chão. E aí, quando a gente colocou a bola no chão e o nosso jogo flui, né, a gente já conseguiu fazer algumas jogadas e criar também boas oportunidades. A primeira pergunta nunca tinha acontecido comigo, a gente fica muito sem saber como fazer, né? É uma situação muito diferente, mas a gente tem que enaltecer aí a dedicação dos atletas. Acabou o jogo ontem, todo mundo para concentração, se preparando da melhor forma possível, né? Dormiram pouco também, não dormiram muito, porque pela adrenalina do jogo de ontem, né? Pela hora que chegaram na concentração. Então foi um trabalho de muita dedicação, de empenho deles, para que pudesse ter as melhores condições hoje. Boa noite, Anderson. Parabéns pela classificação até a final. Como você disse, né, nunca tinha passado por isso, uma partida começar num dia e por conta de uma eventualidade da natureza ter que ser finalizada no dia seguinte. Como é que foi essa preparação para esse curtíssimo jogo que o Sport teve agora? E faço outra pergunta também. A programação da data da final está entre o dia 19 do próximo mês e 3 de maio. O que atrapalha a sua preparação, já que o time vem em ritmo não só de competição, mas de jogos decisivos para encarar uma final? Eu acho que, primeiro, essa preparação, por mais que a gente tenha experiência no futebol, como eu falei, assim, é a primeira vez que eu passo por isso. Então, assim, eu não fiz pré-eleição normal, né? O que a gente fez foi pontuar algumas situações que aconteceu, principalmente quando o campo estava seco, né, no primeiro tempo. Mostrar para eles um pouquinho daquilo que podia acontecer. Mas a equipe do ABC, com o Fernando, ele sempre varia muito, entendeu? Então, assim, hoje já foi totalmente diferente. Ele não jogou com uma linha de 5, ele jogou com uma linha de 4, jogou já projetando muito os extremos bem abertos. Então, assim, é sempre um desafio para a gente se reorganizar e poder enfrentar a equipe do ABC. Em relação à distância da final, é claro que a expectativa nossa, sempre quando disputa uma competição, é de fazer essa final, né, na sequência da competição. E agora começa, a gente tem jogos de Copa do Brasil,
semifinal do Campeonato Estadual, início da Série B. Então, assim, a gente vai ter que se reequilibrar e focar bastante, porque são todas competições muito importantes para a gente. Então, e esse grupo foi um grupo preparado para isso, entendeu? Assim, a gente focou muito em dar uma sequência de jogos para essa equipe. Para o jogo de sábado agora a gente não tem a mínima condição de ir com essa equipe, não tem a mínima condição, tá? Os atletas não vai dar nem 48 horas do jogo ali, de sábado, né? Em qualquer outra situação a gente não jogaria, né? Mas para que a gente possa manter a organização do Campeonato Estadual e ser correto com as outras equipes, né? Que tem jogos decisivos também, assim. A gente vai montar uma equipe para poder ir, comparecer e fazer o que a gente tem que fazer, mesmo com esse período curtíssimo, né? Mas agora é ir preparando jogo a jogo, né? Trocando chip, né? Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, a final, a Copa do Brasil, mudando para que a gente possa dar sequência aí na temporada. Anderson, boa noite. Você chegou a citar da preparação. Como é que foi a ansiedade para ser controlada nessa preparação, já sabendo que o Sport estava vencendo o confronto pelo gol marcado ontem e já sabendo quem seria o adversário numa possível final, caso o Sport chegasse como chegou, e aí, claro, falar também desse adversário, o Ceará, e se tem um fato do Sport estar mais motivado, porque foi o time que o Sport perdeu, se tem um fator de estar engasgado com essa equipe e isso ser um motivo a mais, de mais motivação para a final. Primeiro, assim, a questão da gente já saber quem estaria na final, isso não influenciou em absolutamente nada, porque a gente não pensa num passo à frente se a gente ainda está disputando uma vaga, né? A gente começa a pensar no Ceará a partir de agora, e mesmo assim a gente vai ter que, em determinado momento, deixar de pensar no Ceará, pensar nas equipes que a gente vai enfrentar, que a gente tem jogos decisivos ainda pela frente, até o primeiro jogo da final. Não há da nossa parte nenhum tipo de revanchismo, né? O Ceará nos venceu, fez o que eles podiam fazer. Lembrando que nesse dia a gente fez um bom jogo, né? Eu acho que a gente merecia um resultado diferente. Jogando no PV ali, com muita pressão, mas nosso time fez um bom jogo, assim. E aí, final é totalmente diferente. É uma equipe qualificada, uma equipe que veio de uma sequência de Série A, né? Acho que são 5 anos disputando a Série A, a maior sequência do clube em Série A. Então isso trouxe muito recurso para o clube. Por mais que eles tenham caído, mas eles ainda conseguiram ter um nível de investimento muito grande. Mas é um jogo, um grande clássico aqui do Nordeste e a nossa expectativa é que possam ser 2 ótimos jogos aí para todo mundo. Anderson, boa noite. Já falar dessa final, do segundo jogo, no caso, que vai ser aqui no Recife, o Love e o Renan falaram que preferem jogar na ilha. Acho que a grande maioria da torcida também prefere que o jogo seja na ilha. E aí eu te pergunto, você tem alguma preferência para que esse jogo seja aqui na ilha ou que seja na Arena de Pernambuco? Gente, assim, a casa do esporte é a ilha. A gente tem muita noção disso. Isso não impede que o esporte possa fazer alguns jogos na Arena Pernambuco. Eu não vejo assim nenhum tipo de problema em a gente fazer, entendeu? Se for o caso, é um estádio também que tem condições da gente poder desenvolver um bom trabalho, um bom jogo. A gente pode ter, num futuro próximo, às vezes, um trabalho aqui na ilha de uma reforma, uma construção de um estádio, né, que eu acho que o esporte merece, assim. A gente respeita muito a tradição, e eu vejo aqui o estádio maravilhoso, como teve ontem, hoje, assim, fantástico. Mas é um estádio que precisa oferecer mais condições para o seu torcedor também. Ontem, na chuva, estava todo mundo na chuva, criança. Poxa, nós temos estádios cobertos hoje, arenas. Então, eu acho que é um próximo passo que o esporte tem que caminhar, né? Então, numa futura reforma do estádio, uma construção de uma arena, bem provavelmente a gente vai ter que... O esporte, né? Eu estou falando provavelmente, não sei, já não deve ser o Anderson mais, deve ser outro aqui, mas o esporte vai ter que fazer jogos na arena e a gente tem que abraçar isso também, tá? Mas deixar bem claro que o nosso estádio é a ilha, a gente
ama jogar aqui, a gente deseja muito jogar aqui e provavelmente vamos jogar aqui, tá? Anderson, boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu sei que você não estava aqui no ano passado, mas eu imagino que muito provavelmente você deve ter estudado o que é que vinha acontecendo com o Sport no ano passado, e a forma como o Sport chegou na final da Copa do Nordeste em 2022 é completamente diferente do que chega agora em 2023. No ano passado teve muitos problemas, o Jorge vai saber muito bem disso, vocês acumularam questões de troca de treinadores, vinha um time muito pressionado. Então eu queria saber primeiro de você a tua avaliação de como é que o quão importante que é chegar com o time nessa situação tão bem em alta para a final da Copa do Nordeste, e também da tua parte, assim, uma própria avaliação. Quando a gente conversou ali durante o podcast Embolada, você falou bastante sobre como o futebol machuca. E aí eu queria saber qual é o teu sentimento agora, chegando nesse momento. Assim, o que a gente fala, às vezes as pessoas não entendem, né? Mas um treinador no Brasil, por tudo que ele recebe de crítica, né? A gente pontuando muito bem assim nas duas competições, Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, pontuando, que eu falo assim, né? Na ponta das duas competições. E muitas vezes a gente é criticado demais ainda, e tem gente que não valoriza o que a gente tem feito, e tem gente que não enxerga, não acha que a gente está fazendo um bom trabalho e tudo. Então, assim, o treinador no Brasil, assim, pelo menos o meu sentimento, quando a gente consegue êxito, a sensação que a gente tem muito é de alívio, cara, assim, é tirar peso das costas, de poder entregar para o clube aquilo que ele merece. Mas é muito esse sentimento, assim. Isso eu falo especificamente do Anderson mesmo, né? Como eu tenho falado assim, eu não me vejo, talvez, muitos anos mais no futebol, entendeu? Porque não é questão só de machucar, machuca a sua família, te deixa longe de tudo, de todos. É uma vida muito solitária. A vida do treinador é uma vida muito solitária, por mais que tenha os seus auxiliares e tudo, mas a cabeça do treinador, ela não para. O jogo de ontem para hoje é como se fosse uma noite que não termina, né? Você fica com o jogo de ontem funcionando na sua cabeça, né? Quando você está querendo dormir, não é coisa que você quer não. Eu quero pensar no jogo. Não quero. Muito pelo contrário, eu queria dormir. Mas o jogo vem algumas luzes, o que você pode fazer, o que você tem que, né? Qual que é a preparação, o melhor posicionamento, o que você pode melhorar, o que você pode falar para os seus atletas. Então é uma coisa que não sai da cabeça, né? Infelizmente, sei lá. Então cobra um preço muito alto assim da gente, cara. Assim. Então eu estou muito feliz, né, de estar na final. Né? Claro que o coroamento de um bom trabalho vem com conquistas, e a gente tem muita consciência disso, mas a gente tem uma expectativa boa de fazer, né? O Ceará veio de 3 vitórias seguidas contra o seu maior rival, que é o Fortaleza. Isso mostra a força, porque o Fortaleza é muito forte, uma equipe muito forte. Então a gente tem que se preparar da melhor forma possível, né? Como eu falei, eu estou muito feliz, mas muito aliviado também, né? É um sentimento assim, ainda bem. Eu vou poder pelo menos andar alguns dias na cidade, né? De uma maneira tranquila, sem sair disfarçado, né? Porque eu saio disfarçado, vocês sabem disso, né? Dificilmente vocês vão me encontrar aí. Se vocês me encontrar com alguma pessoa parecida comigo, não sou eu, é outro. Né? Porque eu saio completamente diferente aí do meu normal. Anderson, boa noite. Parabéns pela classificação. Obrigado. Eu sei que você não gosta de fazer análise individuais, né? Mas eu pediria licença, caso o senhor possa, para falar um pouquinho do goleiro Renan. Na entrevista lá no pós-jogo, ele se emocionou bastante, chorou muito, falando da carreira que ele está querendo fazer aqui, às vezes críticas da torcida, e bastante emocionado ele falou do quanto que representa essa classificação para ele, que está começando a escrever o nome dele na história do clube, caso o senhor possa comentar. Você tecer comentários individuais no momento desse, você vai ser extremamente injusto com todos os outros que, né, desempenharam tão bem. Mas vamos abrir algumas exceções, eu já fiz isso outras vezes, não tem problema de abrir. Eu acho que o Renan é um goleiro de uma capacidade excelente, ficou muito tempo jogando fora, né?
teve o seu retorno. E aí, assim, alternou entre jogar, não jogar, jogar, não jogar, jogar, não jogar. E esse processo de readaptação é sempre mais complicado. Mas é um goleiro que tem ótimo potencial, um goleiro que tem personalidade, um goleiro que tem margem de crescimento ainda, a gente percebe isso. Há uma competitividade hoje muito grande na posição. Então nós temos o Renan, temos o Jordan, temos o Denis, que muito provavelmente no próximo mês já possa estar participando aí dos jogos. Quando eu falo participar dos jogos, é ser opção também. Então, e temos 2 meninos, que é o Denival e o Adriano, né, que são meninos que estão num processo de amadurecimento, que é normal, eles têm crescido muito assim nos treinamentos. Então, assim, a gente hoje acha que tá... E goleiro é uma posição que não dá para poder ficar... Primeiro, adaptar, né? Não tem como adaptar. É específica. E outra que a gente precisa ter bons goleiros, de sustentação mesmo. Goleiro que já está preparado. Se você precisar, está ali, está pronto. Então, eu acho que hoje a gente tem, sim, nessa posição, ótimos atletas. E, como eu falei, eu acho que o Renan tem uma margem de crescimento. E acho que ele cresceu num momento muito decisivo, assim, com boas defesas importantes. E espero que ele continue essa evolução aí na reta final. Anderson, boa noite. Boa noite. Se tem um setor do time que não dá para cravar um titular, é no ataque, no lado direito. Porque cada um teve uma sequência. E evidentemente que o Edinho machucou também, né? O Facundo ganhou sequência também nesse momento. E quando o Facundo joga, eu sei que o Edinho vai entrar ali e vice-versa. E dá a sensação, isso aí é uma opinião muito pessoal minha, que o Facundo entra muito melhor no segundo tempo, entra mais ligado. E evidentemente que é uma situação diferente sair do banco e começar jogando. Esse setor está indefinido para você ainda? Você tem percebido que está faltando um pouco mais para definir esse cara do ataque, ou é questão mesmo de momento? Não, é engraçado, cara, assim, eu tenho às vezes a percepção das duas coisas, assim, tanto o Edinho quanto o Facundo, quando entram, talvez às vezes entram melhor. Mas é muito em função do desgaste que essa função tem, e principalmente da forma que eu penso o jogo, né? Defensivamente. Então, assim, o cara que começa jogando nessa função, ele tem um desgaste enorme. Você vai ver, assim, várias vezes os dois, né, baixando para poder ajudar defensivamente. E quando eles entram com mais frescos, né? Eles entram com uma intensidade muito boa, com qualidade. O Edinho é um jogador muito técnico, né? De mais drible. O Facundo é um jogador de muita força, de velocidade, de bola no espaço. Os dois têm um bom poder de finalização. E assim, o lado esquerdo não acontece muito isso, porque o Juba, fisicamente, assim, ele nos surpreende de uma maneira absurda. Acho que o Juba tem uma participação em 20 jogos, eu acho, quase que seguidos. Mas é porque também é um jogador que tem uma capacidade nata dele ali, né? Uma coisa genética mesmo. Porque o comum ou o normal seria uma troca mais constante ali também pelo lado. Eu costumo falar que os extremos são jogadores que a gente troca mais, tanto durante a partida quanto entre as partidas, né? Então, é uma briga muito boa e a gente tem continuado assim, talvez incentivado que essa briga continue. Isso é uma prova que ninguém dá para relaxar, ou se um vacilar um pouquinho, o outro pode pegar, né, essa titularidade. Então, eu acho que são dois ótimos jogadores que nós temos pelo setor. Anderson, boa noite, parabéns pela classificação. Obrigado. Se me permite lhe fazer 2 perguntas. Você falou que no próximo jogo não teria condições de usar esses atletas. Te pergunto se se estende a todos os atletas que foram titular no jogo de hoje. Assim, só respondendo assim, são os jogadores que jogaram ontem e hoje, né? Então se estende a todos, né? Assim, o que acontece? A gente jogou ontem, a gente jogou hoje, aí não joga amanhã, joga sábado, por exemplo. Não tem condição. É impossível, né? A carga emocional, porque hoje não foi um jogo normal. Foi um jogo num ritmo muito maior do que o jogo que a gente está acostumado. O jogo de ontem, nós tivemos uma parte que, como eu falei assim, parece que era uma coisa parecida com o futebol, mas não era.
Então, assim, a bola não saía do lugar, muita força, muito chute para tentar tirar. Então, a gente já tinha pensado muito bem nisso, né, para a gente poder não correr risco nenhum de levar um atleta que passou por esse estresse aí nesses 2 dias. E a outra pergunta, você falou que não tem nenhum tipo de revanchismo nessa partida, porque foi a equipe na final, né? Por conta foi o Ceará, a única equipe que venceu o Sport. Mas dá para usar isso a favor do Sport? Porque acredito que os jogadores com certeza ficaram com aquele sentimento, né, do único time que derrotou a gente em 2023. Você acha que dá para usar isso em favor do time na questão da motivação dos jogadores? Assim, eu acho que não, cara. A gente hoje no futebol, a gente tem grandes adversários, mas a gente não leva para o lado pessoal, né, coisa de inimizades ou de a gente tem um inimigo agora que é o... Não, cara, eles fizeram o papel deles, que era tentar vencer o jogo contra nós. Não houve nenhum tipo de problema, de discussão, de briga, de nada. Foi um jogo jogado, né? Se fosse assim agora, nós estamos com várias equipes que marcaram o nosso time como X lá. Agora nós temos que... né, essa revanche contra o Sport, a gente tem muito respeito por todos, né? Eu não sou treinador de usar essas coisas, assim, entendeu? Assim, o adversário falou uma coisinha, pega aquilo ali e joga, põe no painel, põe na semana toda, é agora. Não, cara, a nossa preparação vai muito em cima de argumentos mesmo, assim. Treinar bem a equipe, preparar ela emocionalmente, tecnicamente, para esses confrontos. A nossa equipe é uma equipe que joga futebol, é competitiva, mas joga futebol. Nós somos, acho que 20 jogos, né? 20? Acho que é 20 ou 21, não sei. 21. Você contou ontem um, hoje outro? Não. Acho que ontem 21. 21. Foram 2 jogos, mas são... Conta um. E para você ver, nós tivemos uma expulsão, cara. Uma expulsão. Porque a gente procura jogar na bola, cara. Procura jogar futebol, sem ter imposição física, mas jogar futebol. Então, assim, a gente quer fazer um grande jogo contra o Ceará. A gente respeita muito a equipe deles, como nós respeitamos muito a equipe do ABC. A gente quer fazer um grande jogo, assim, e que todo mundo possa participar. É claro que a gente quer ganhar, mas que todo mundo possa acompanhar um grande jogo, acima de tudo. Anderson, boa noite, parabéns pela classificação. Historicamente, o futebol pernambucano sempre rivalizou muito com o futebol baiano, mas de uns tempos para cá, as equipes cearenses cresceram muito. O último título do Sport na Copa do Nordeste foi justamente contra o Ceará, em 2014. Ano passado teve a final contra o Fortaleza. Então, como é que você analisa esse novo cenário do futebol cearense e para o Sport chegar nessa final decidindo em casa, né? A importância de fazer esse segundo jogo aqui na Ilha do Retiro. A questão de jogar em casa, é claro que eu particularmente acho muito interessante fazer o segundo jogo em casa, entendeu? Não que isso seja determinante, mas é um fator interessante, assim. Agora, a gente precisa, acima de tudo, fazer um primeiro jogo muito bom, porque se a gente vem com uma pressão muito maior de resultado, é claro que vai ser muito mais complicado, muito mais difícil. Em relação assim, à questão do Ceará, eu acho que as equipes cearenses elas se prepararam assim, bem para um momento. Assim, né? Todas as 2 equipes, em termos financeiros, assim, gestão de clube. Eu trabalhei nos 2 clubes, né? Tanto o Ceará quanto Fortaleza, e são clubes assim, que mantiveram uma organização, uma saúde financeira, né? Acho que talvez houve alguns exageros, talvez no último ano, que eu acho que eles saíram de um padrão que eles costumam fazer, mas são 2 equipes que se prepararam muito assim, para esse momento, né? Se eu não estou enganado, acho que a maior sequência do Ceará na Série A, né, de pontos corridos, foram 5 anos, eu acho. Acho que nunca na história do Ceará ele permaneceu tanto numa Série A. E isso, a permanência numa Série A, muda o patamar de um clube. Muda completamente assim. E o Fortaleza também eu acho que num período parecido, né? Então são 2 equipes que hoje, né, conseguem fazer investimentos maiores, mas a expectativa é que a gente possa fazer um grande jogo, né, uma grande final, possa ser uma grande festa, né? As 2 equipes procuram jogar futebol da melhor forma possível e
que venha essa rivalidade, né? Assim, nós somos rivais, mas nada de inimigos, né? Nós somos ali para poder representar cada um, a sua equipe da melhor forma possível. Tá bom, gente? Um abraço.